que frequentamos a universidade, convidados também, alunos, familiares, professoras queridas da Educação Infantil do Colégio São José, em especial a professora Angélica, que vai estar mediando comigo, e com a Grazi. Grazi, boa noite, minha parceira de trabalho, coordenadora pedagógica da Educação Infantil, com quem partilho diariamente aprendizados, experiências sobre as crianças, sobre a infância e sobre o brincar, né? Que é a nossa temática, né, da noite. Eu, como tenho lido muito sobre mais ainda agora sobre a educação infantil, e já fica a dica aí de leitura para quem quiser, chama Complexidade e Relações na Educação Infantil. Vai falar o quão é complexo, entre tantas coisas, né, a prática pedagógica com as crianças, como é complexo para as famílias, né, para eu, mãe, pai, né, cuidador de criança, entender como se dá esse desenvolvimento integral desse ser que está constantemente se constituindo, crescendo, se desenvolvendo. E aqui ele vai falar que falar da cultura de infância implica em reconhecer que as crianças têm uma forma ética, estética e poética de ver o mundo, de construir suas hipóteses, teorias e metáforas que dão sentido ao seu viver e ao seu existir. As crianças têm sim a capacidade, muitas vezes, perdida pelos adultos ou apenas reconhecida na nossa nostalgia, de se maravilhar-se. E hoje a gente vai falar do brincar como essa potência, né? Como esse lugar de experiência, esse lugar de crescimento, essa dimensão da criança, essa ação do pensamento infantil. E aí a gente inicia, né, passando um pouquinho a palavra para a professora Angélica, que traz alguns questionamentos e bate aí um papo interessante que vai trazer muita informação, mais conhecimento, né, das experiências com as crianças na escola, das experiências agora com as crianças virtualmente, das experiências que as famílias estão tendo em casa nesse brincar, nessas explorações, nessas proposições, que a gente também tem enviado nessa interlocução com as famílias. Então, Angélica, passo a palavra para você. Boa noite a todos, boa noite às famílias. É muito bom estar na presença de uma professora tão maravilhosa que foi, né? E esse tema é um tema que me agrada muito, pois foi o tema do meu TCC. E até para variar, sempre me emociono, né? E é muito bom voltar nisso, porque às vezes as práticas vão adormecendo e a gente relembra um pouquinho, e essas conversas de segunda-feira, esses bate-papos estão muito legais, são muito bons. E brincar é coisa séria, né? Brincar é coisa séria. Então, a criatividade, né, o ser criativo é fundamental para o desenvolvimento do ser humano e para as nossas próprias desenvolver muitas coisas, né? Então, o ser humano tem essa capacidade de ser criativo e não ficar repetindo aquelas práticas, as mesmas práticas, né? Então, a gente sempre vai mudando e inventando. E, com certeza, todo ser humano que se reinventa é porque brincou muito na sua infância, né? E como aqui eu já começo na fala, né? De como, né? Perguntando já para a professora Sandra, que explicar um pouquinho para nós essa importância do brincar lá no contexto escolar, lá na nossa escola. Por que a gente brinca tanto? Que às vezes vem um questionamento, mas por que vocês só brincam? E eu queria que tu explicasse um pouquinho o porquê que a gente brinca tanto, porque é tão importante brincar. Eu só queria fazer uma ressalva aqui, que eu iniciei a fala ansiosa para que a gente iniciasse essa conversa,
e não fiz a devida apresentação à minha colega professora Sandra. Então, me desculpem, farei agora. Então, a professora Sandra Vanzuita é doutora em Educação pela Universidade do Vale do Itajaí, atualmente é professora do programa de mestrado e doutorado em Educação e do curso de Pedagogia da Univale, leciona nas disciplinas de jogos e brincadeiras de infância, estágio supervisionado, na educação infantil também. Ela é coordenadora da educação básica na vice-reitoria e membro do Conselho Superior da mesma universidade, Univale, e é pesquisadora no grupo de pesquisa Contextos da Educação da Criança na Univale também. Devidamente apresentada, passo a palavra à professora Sandra aí para conversar com a gente sobre o brincar. Opa! É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer imensamente o convite, né, das orientadoras do Colégio São José, um colégio que eu gosto muito. A minha sobrinha, a minha filhada estudou no colégio, então eu tenho um carinho todo especial por essa instituição. E hoje a universidade também tem um trabalho com o Educandário em Florianópolis, que é da mesma rede. E eu que coordeno o trabalho lá com o ensino médio, então é sempre um prazer, é sempre muito bom estar aqui discutindo. E quero parabenizar também todos os profissionais aí que estão envolvidos nesse processo, em especial a professora Maria Fernanda, a professora Graziele, a professora Angélica, que tiveram essa iniciativa de estar aqui, né, hoje no Papo de Segunda. Eu adoro essa coisa de nomes diferentes, sabe? Essa ideia de brincadeira que está relacionada com essa ideia da possibilidade do lúdico, do não tão sério, né? Dessa ideia de que você também precise estar ligado a essas questões, assim como falou a prof. Angélica, da criatividade, de tudo que está relacionado à questão da brincadeira. É tanta coisa, né? E aí, ao longo dessa minha carreira, a professora Maria Fernanda contou um pouco aí do que a gente vem fazendo. Eu brinco que é o código de barra, né? Depois de tanto tempo de trabalho, a gente tem um código de barra. Daí, cada vez que tu vai falar, tu lê o código de barra. Ela é isso, ela é aquilo outro. Mas uma das coisas que eu mais me orgulho na minha carreira é de ter sido professora da educação básica e ter trabalhado na educação infantil. Então, tudo que eu sei ao longo desse tempo, desses 30 anos que já se vão aí de carreira, tem uma base muito forte que é como professora da infância. Então, é óbvio que ter a base lá junto com as crianças me faz perceber, como pesquisadora, como formadora de outros professores, a perspectiva do brincar por um outro olhar, por um outro prisma, por uma outra referência. E aí a professora Maria Fernanda começou super bem, né? Falando da complexidade do que é o momento da brincadeira. E vejam que, e aí eu adoro esse trocadilho que a Angélica fez, né? Eu já vou tirando as cerimônias aqui de chamar todo mundo de prof, né, gurias? Então, vocês já sabem, né? É um bate-papo, né, professora? Esse trocadilho que a Angélica fez foi maravilhoso. Brincadeira é coisa séria. E aí, quando nós nos reunimos para definir, né, como é que a gente vai chamar essa conversa aí com os pais? Vamos colocar lá, papo de brincadeira, né? E aí a ideia é um pouquinho da metáfora, né? Que aí a Angélica começa, pô, mas um papo de brincadeira, será que é coisa séria? Será que a gente vai falar de coisa? O que significa, né? Falar da brincadeira e de um lugar e de uma ação da infância que é tão despretensiosa, que fala tanto desse ócio, né? Desse momento de estar sem produtividade, no momento de não estar pensando num conteúdo sistematizado. E aí a conversa nossa de hoje à noite vai passar um pouquinho por isso, né? Do que significa, então, brincar, por que o brincar está na escola, por que o brincar está na escola da infância. Isso é fundamental, a gente perceber e falar, sim, disso.
E aí é importante uma instituição que se preocupa e traz isso à tona para que a proposta pedagógica da escola, que é pautada no referencial do que traz aí as políticas públicas, né, que é pautada nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, reforça essa ideia de que, para além de você acreditar que essa é uma atividade que faz com que as crianças aprendam, faz com que elas se desenvolvam, faz com que a escola garanta direitos que são preconizados em tantas políticas públicas e tantos documentos. E um deles é as diretrizes curriculares nacionais. Então, como é que a gente constrói uma proposta pedagógica para uma escola? É pensando nas orientações que são emanadas pelos órgãos competentes. Então, Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual de Educação, todos esses conselhos, para além das equipes técnicas do Ministério da Educação, produzem documentos orientadores que vêm dizendo, olha, na educação infantil, uma das principais atividades que as crianças devem fazer é brincar e interagir. Ou seja, são dois eixos do trabalho pedagógico e, a partir daí, as professoras fazem, então, a atividade, aquilo que a gente chama de atividade docente, né? Constroem seus planejamentos, organizam seus espaços, organizam as suas atividades, promovem situações de aprendizagem, vivências, constroem experiências, e tudo isso aí afora, que a Angélica tão bem defendeu no seu TCC, quando falou aí da importância da brincadeira na escola. Parece que o professor da infância ele vive com essa preocupação, né? De reforçar a ideia de que, olha, a brincadeira ela é fundamental. E não deveria, por quê? Porque a brincadeira é a principal atividade da criança. Então, não deveria ser espantoso para nós, adultos, né? De que a criança, então, necessitasse, como não só uma questão de desenvolvimento cognitivo, mas também de desenvolvimento físico e de desenvolvimento intelectual, de experimentar situações da sua cultura por meio das brincadeiras. E onde é que hoje estão as crianças? Se não na escola. Hoje elas estão em casa, né, gente? Não estão na escola, é verdade. Olha aí, ó. Mas aonde é o espaço da infância hoje? É a escola, é o lugar, é a instituição em que as crianças estão para aprender e viver situações organizadas intencionalmente para aprender com o outro, e o outro pode ser o adulto, pode ser outra criança, pode ser um brinquedo, pode ser um livro, pode ser N situações, aprender com N situações e N materiais que as professoras vão organizando. E aí, por isso, elas têm uma disciplina na formação de professores. Vejam que não é atender a essa questão legal de que na nossa proposta pedagógica da escola tenha o brincar, passa ainda por outra questão, que é o curso de formação de professores. Então, eu leciono uma disciplina na pedagogia que chama-se Jogos e Brincadeiras na Infância. Eu e a professora Maria Fernanda já trabalhamos dentro do curso de pedagogia, dividimos essa disciplina e já trabalhamos com um projeto de extensão que envolvia também a aprendizagem das alunas, daquelas que hoje são professoras dos filhos de vocês, chamado Brincante. Então, o Brincante era um movimento de levar as alunas em comunidades, em ações sociais, ou mesmo em processos de formação com outros professores, para dizer o quanto é importante brincar. E uma coisa que acontecia muito com a gente é as alunas, quando chegavam, nós brincávamos. Quando era uma ação social, né, Maria Fernanda, na comunidade, nós brincávamos com as crianças. Brincar de pega-pega, de ovo choco, de bate-manteiga.
E uma das coisas que as alunas diziam é: nossa, prof, mas a senhora também brinca? Brinco, porque se eu sou uma professora que formo professores para a infância, eu tenho que brincar também, assim como eu brincava quando eu era professora na educação infantil ou na época da coordenação também, que eu já trabalhei na coordenação pedagógica. Então, todos esses momentos da escola também eram momentos que eram organizados a partir das brincadeiras. Por quê? Porque é por meio do brincar que a criança entende a sua cultura. Então, os conteúdos sistematizados, esses que estão na escola, e que também devem ser conteúdos que a criança vai experimentar e possa fazer as relações dela, daquilo que ela aprende na escola, em casa, com o pai, com os amigos, em outros espaços sociais que ela vai conviver, eles só podem ser aprendidos na interação com o outro. E essa interação acontece no momento das brincadeiras. Então, quando a professora organiza um espaço que tem uma agenda, né, um espaço que é um consultório médico, que elas estão brincando de médico, né, que elas adoram, as crianças adoram brincar e experimentar. E aí eles imitam muitas vezes o pediatra também, exatamente como ele faz. Então, o que ela está fazendo? Ela está entendendo que lugar ocupa aquele profissional, que lugar ela ocupa naquela ação. Então, ela interpreta, que é um pouco do que a professora Maria Fernanda falava das culturas infantis. Então, por muito tempo, nós tivemos aí estudiosos dizendo, olha, as crianças imitam os adultos, as crianças imitam os adultos. E aí nós tivemos uma pesquisa do professor, de um sociólogo, né, que também é professor, chama-se William Corsaro, e ele é um americano que foi fazer pesquisa em Régio, nas escolas italianas. Então, a Itália e a Espanha são dois países que têm projetos. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essa ideia da cidade educadora, né, e de uma escola que respeita, e de uma cidade que respeita a infância. Então, são dois países que têm desenvolvido perspectivas de pensar a cidade como um espaço de educação. Então, isso faz a diferença. Aí, esse sociólogo que eu comentei com vocês ficou por um bom tempo pesquisando como eram as brincadeiras das crianças dentro da escola. E por que ele foi para a escola? Porque é o lugar onde tem mais crianças. Então, sempre que a gente quer fazer pesquisa, quer entender o contexto da criança, de como ela aprende, de como ela se desenvolve, de como ela está para o outro, de como ela entende a sua vida social, nós utilizamos o espaço da escola. Então, vejam que a escola é, sim, não só o lugar da brincadeira, mas também de produzir um conhecimento, de dar possibilidade desse adulto entender que lugar é esse, né? E não é só porque as crianças vão ser alguém, né? A gente sempre tem a ideia, eu vou para a escola para ser alguém na vida. Não, eu já sou alguém, eu vou para a escola porque eu já tenho esse direito. E além de ter o direito de ir para a escola, eu tenho o direito de brincar. E aí é nessa situação de brincadeira que acontecem as aprendizagens. Então a criança faz esse ensaio, né? Ela interpreta esse médico, cada um assume um papel, e no assumir este papel, ele faz o que a gente chama de elaboração conceitual, ou seja, ele aprende uma ação, ele reestrutura. Vejam como é complexo, porque às vezes a gente acha, está só fazendo igual. Não, ele está, se a gente for pensar aí na neurolinguística, né? No quantas sinapses o cérebro faz nesse movimento da brincadeira de entender, olha, eu, nesse papel da brincadeira, eu vou ser o médico, o outro vai ser o atendente, o outro vai ser enfermeiro, o outro vai ser o paciente, o outro vai ficar na sala de espera. Então, todo esse movimento de organizar esse enredo já coloca a criança numa situação de aprendizagem. Não só de entender a sua cultura, mas de saber as regras desse mundo e da nossa sociedade.
Então, só por isso a brincadeira já deveria ocupar um espaço na escola de destaque de prioridade. E aí é onde é que entram os conteúdos sistematizados, né? Se a gente fosse pensar nessa brincadeira, que a nossa preocupação é com o currículo. A gente sempre tem ideia, meu Deus, mas só vai brincar, como a Angélica falou, e aí quando é que ele aprende, né? Quando que ele aprende? Quando ele está nesse movimento, ele vai ter uma agenda, ele vai saber que na agenda tem número, ele vai saber que ali tem uma hora, ele vai saber que na agenda tem nome. Então, todas essas situações que nós, como professora, chamamos de situações sistematizadas, de possibilidades curriculares e de ensinar esse conteúdo, que é um conteúdo sistematizado, que está na base, que está na proposta curricular, são desenvolvidos neste momento. Claro, não só nesse. Há outros momentos em que as professoras trabalham atividades sistematizadas. A gente está falando aqui do porquê eu tenho que brincar, porque de nada adianta eu aprender um conteúdo sistematizado, aquele que está na matriz, aquele que está na proposta, aquele que me diz, né, lá na Base Nacional Comum Curricular, que eu tenho aquela habilidade, aquela competência para desenvolver, se eu não sei o que fazer com aquilo. Então, a primeira questão dentro da brincadeira é eu aprendo coisas e levo, né, o que o William Corsaro fala de interpretação. Então, ele interpreta, ele avança, ele elabora esse conceito aprendido na escola, interpreta e aplica numa situação real. Vê? Eu sou encantada com coisas. Ô, professora Sandra. Oi, pode falar, Fê. Então a gente está falando das infinitas possibilidades do brincar, né? E o quanto ele promove, possibilita o aprendizado e o desenvolvimento das crianças, né? E aí, fazendo também uma relação com o que acontece na escola, com as proposições das crianças e com agora as famílias percebendo essa brincadeira acontecendo 24 horas, né? Porque as crianças entram e saem dessas brincadeiras e às vezes a gente nem se dá conta enquanto mãe, enquanto pai, enquanto cuidador. Vamos falar um pouquinho da brincadeira dirigida e livre, que isso também é interessante, tanto na escola quanto em casa, né? Que às vezes os pais podem criar um contexto, dar o start para iniciar aquela brincadeira, depois pode sair, né? Os momentos que as crianças podem brincar livremente, fazer essas escolhas, outras que são proposições já com uma intenção educativa. Vamos falar um pouquinho sobre isso, professora Angélica? Desculpa, mas acho que peguei o gancho aí da fala, acho que era por aí que a gente... Então, é óbvio, as crianças agora estão todas em casa e a gente tem que pensar o que isso significa, né? E como é que essas possibilidades da casa se tornar esse espaço da brincadeira? Porque agora se misturou tudo, né? A casa virou escola, a escola virou casa. Então, as fronteiras, né, entre aquilo que é coletivo e agora aquilo que é privado já não existem mais, né? Então, isso é importante a gente também perceber. E aí, como é que eu faço em casa, então, pensando nessas proposições que as professoras, nas experiências que as professoras indicam para fazer em casa, ou nas atividades, como é que eu lido com essa situação? E aí é sempre importante a gente lembrar que a brincadeira ela é uma coisa que se aprende. Apesar dela ser uma atividade inata, né, o sujeito nasce com esse instinto, assim como os animais. Se você vê um filhotinho, se a gente for pensar nessa questão biológica e instintiva, tirando essa ideia das questões culturais, o filhotinho, o pudim, nasce e aí, cachorrinho da professora Maria Fernanda, já estou entregando aqui que agora ela tem um cachorrinho. O cachorrinho, o gatinho, se vocês observarem qualquer outro animal, instintivamente ele brinca, por quê? Porque ele, na brincadeira, ele aprende a caçar, ele aprende a ir atrás dos objetos, então é um meio de sobrevivência.
Então, os humanos, como mamíferos, também têm esse instinto de sobrevivência, também brincam para sobreviver. Então, essa ideia de que a brincadeira está relacionada com o desenvolvimento e com a saúde, ela é muito séria. Assim como os bichinhos, o ser humano também aprende, ele se torna humano com outro humano. O cachorro se torna cachorro com outro cachorro, o gato com outro gato. O humano, ele se torna humano na vivência com esse outro humano. Então, nós somos fundamentais. Não importa se é pai, mãe, se é responsável, se é o irmão mais velho, se é um primo, se é um tio. Esse sujeito que está na interação comigo, ele é o ponto-chave para a minha aprendizagem. Por isso que o professor tem um lugar de destaque no desenvolvimento infantil, assim como a família. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, é fundamental. Vocês entenderem a nossa perspectiva, mas nós também entendermos a perspectiva de vocês. Então, toda essa fala que eu fiz antes é para dizer assim, olha, a escola precisa brincar, ela não pode se furtar, ela, para além de ser uma questão legal, de ser uma responsabilidade legal, propor a brincadeira, a professora tem uma responsabilidade ética, porque ela é a técnica, ela entende que esse sujeito só pode aprender e se desenvolver na brincadeira. E aí, por isso, ela diz para vocês, brinquem em casa também. E o que eu posso fazer nessa brincadeira da casa? Em primeiro, eu posso planejar, e aí é legal vocês entenderem isso também, porque o planejamento ele acontece na escola, a brincadeira ela é planejada pelas crianças e pelo professor, ela começa planejada pelo professor e depois ele divide isso com as crianças, ele compartilha e aí eles continuam esse planejamento juntos lá na escola. E aí, um pouco do que vocês também, né? Uma dica, se é isso que a gente pode dizer, né? Um pouquinho do que a gente compartilha aí com vocês, é que essas atividades que vocês fazem em casa, que estão relacionadas com a ideia da brincadeira, do lazer, né? de ser uma atividade despretensiosa de qualquer outra produtividade que não o momento de estar junto, no afeto, compartilhando, dividindo, vocês ensinando, as crianças aprendendo e vocês aprendendo também com as crianças. Então, num jogo de dominó, as crianças aprendem N conceitos, né? De número, de igual, de diferente, de sequência, de lógica, de soma, de adição, de subtração, de tirar. Num jogo de dado, num quebra-cabeça, num jogo da memória. Então, há N possibilidades do que a gente chama de jogos educativos, que nos dão a possibilidade de brincadeiras que a gente chama mais dirigidas pelo adulto, ou seja, você ensina, você tem a regra, né? Os jogos de mesa também, o ludo, a dama, todos esses jogos que são jogos de regra, são ensinados pelo adulto, por isso dirigidos, um jogo de xadrez também, né? Ou qualquer outro tipo de jogo, de empilhar, de todos esses que vocês têm ou podem, né, têm a possibilidade de criar em casa, são jogos de regra, são jogos que vocês conhecem e precisam ensinar para as crianças. Mas também a possibilidade da modificação dessas regras. Então, isso também é interessante. E, às vezes, a regra pode ser sem lógica nenhuma, porque ele, nessa elaboração de uma nova regra, não tendo a lógica para a gente, muitas vezes, mas tem a lógica das crianças. E aí eu preciso prestar atenção no que ele está propondo. Isso é uma coisa que a gente quase não faz. Porque quando a gente começa a ensinar um jogo, tu dá o jogo e diz, não. Aí ele começa a te propor uma outra coisa. Daí tu, não, mas não é assim. Esse jogo se joga assim. Não, esse é o exercício da paciência e da alteridade, né? De entender bem o que ele está fazendo. Eu vou prestar atenção. Ele está tentando entender, criando uma nova lógica, criando uma nova regra. Então, mesmo na brincadeira dirigida, eu posso dar esse espaço para a criança. E aí eu tenho que me policiar como adulto, que é uma das coisas que a gente sempre conversa na universidade com as alunas.
você precisa trabalhar numa relação mais direta com a criança. E não sempre numa relação de superioridade. Olha, eu domino essa regra, você vai aprender comigo. Eu domino, mas ao mesmo tempo que eu posso ensinar, eu posso dar oportunidade que ele possa aprender também. Então, o jogo de regra, às vezes, e na escola isso acontece também, às vezes ele se torna uma brincadeira desinteressante, porque as crianças, como não entendem a regra, elas custam a ganhar. Né? O objetivo, a meta, ela nunca é alcançada e elas ficam muito bravas, porque, óbvio, o objetivo do jogo é você chegar num determinado lugar, ela também quer fazer aquilo. E aí, se eu jogo na regra que ela não entende, ela nunca ganha. Então, às vezes, ela cria uma regra para ela ganhar, porque ela precisa também se sentir competente, também conquistar a meta. E vejam, e desenvolver isso nas crianças é construir, desenvolver hábitos de autonomia, de segurança, de responsabilidade, de capacidade, de que eu consigo, de que eu sou capaz. Então, veja, se a gente ficar aqui conversando, cada minuto eu posso dizer para vocês o que, tanto de comportamento quanto de cognitivo, que as crianças aprendem enquanto elas estão brincando. E aí, a professora Maria Fernanda falou também sobre a ideia da brincadeira não tão dirigida, né? Que a gente chama mais de brincadeira espontânea. E aí é a minha condição de espaço e de material, de colocar as coisas à disposição. A doutora Letícia já esteve aqui conversando com vocês, ela tem um Instagram, chama-se Laura Descobrindo o Mundo, quem quiser pode acompanhar aí. E a casa da professora Letícia é um mundo de possibilidades. Então, a parede, esses dias, ela fez um jogo para a Laura colocar uma bolinha, ela colocou um tubinho desse filme que a gente coloca, não chega no final, não tem aquele tubinho como se fosse de papel higiênico também. Ela construiu um circuito para a Laura colocava a bolinha no primeiro tubo e via a bolinha sair no último. Ela criou uma sequência em que a bolinha entrava e ela ia passando por esse túnel. E a Laura ficou envolvida naquele jogo por muito tempo. E a Laura tem só 2 anos, então vejam que os materiais que eu coloco à disposição é que vão fazer toda a diferença nessa brincadeira que a gente chama de brincadeira livre, que é uma brincadeira mais espontânea, mas acaba que há uma intervenção do adulto, porque ele que vai colocar o material à disposição. Então, se eles querem construir uma cabana, por exemplo, qual é a possibilidade que eu tenho de arrastar os móveis, de pegar um lençol, de pegar pano, de pegar a panelinha, de pegar uma colher de pau para mexer a comidinha. Eu lembro que, provavelmente vocês também, eu gosto muito dessa ideia da memória da infância. Quando eu era pequeno, o que mais a gente queria era uma colher de pau. Aquilo era uma coisa, um troféu dos mais cobiçados, né? Poder mexer na panela da mãe, poder brincar de comidinha naquela panela, ter uma panelinha pequena. Eu me lembro muitas vezes não precisa, e muitas vezes não precisa de um brinquedo específico, né? Uma caixa tem muitas possibilidades. Pode virar um caldeirão da bruxa, pode virar um avião, pode virar um carrinho de corrida, ele pode virar muitas coisas. Então, assim, às vezes a gente tem essa preocupação do brinquedo. Vamos dar um brinquedo. E às vezes a criança não se interessa pelo brinquedo, mas sim pela caixa que o brinquedo veio, que é atrativo a ela e que ela descobre muitas coisas. Na sala de aula, volta e meia eu levo muitas caixas e fica lá. E eles brincam com muitas possibilidades com as caixas. Então, assim, eles estão criando ali hipótese de dentro, de fora, de número, quantos cabem dentro, quantos tem que fazer a força para empurrar a caixa. Então, nessa interação, nesse brincar, eles estão criando muitas possibilidades que
que talvez se eu botasse no papel, eles não iriam entender tão bem quanto eles estarem vivenciando aquela brincadeira de dentro de uma caixa, de entrar, de sair, né, da caixa. Então, às vezes a gente se preocupa quanto adulto de levar um brinquedo, né? Ele está brincando ali, mas às vezes o brinquedo está pronto, a criança só tem que manusear, né? Então, assim, esse brincar desperta muitas outras possibilidades, né, Sandra? E hoje eu acho que os pais em casa, eles acabam percebendo isso, né? Eu tenho vou relatar aqui a Isa, que é a filha da Vanessa, ela cria muitos brinquedos, sabe? Ela pega uma caixinha e ela monta dessa caixinha e ela fica inventando coisas com o que ela tem. Ela ressignifica os brinquedos dela o tempo inteiro, sabe? Então, assim, isso é muito legal, porque está desenvolvendo muitas outras coisas, muitas habilidades, criando experiências, se colocando no lugar do outro, né? Então, isso é muito interessante para eles. E a gente poderia, acho que, dar mais algumas ideias desse brincar, né? E por conta do projeto, Angélica, outra ação que é uma ação humana é a ação de projetar-se. Isso! A brincadeira, ela me dá... Quando eu tenho material suficiente, quando o adulto disponibiliza esse material e trabalha junto comigo nesse projeto, eu crio expectativa de futuro, de meta. Sim. Aprendo com o outro, eu me coloco em situações de resolver problemas, que é outra habilidade do ser humano, que nenhuma outra espécie tem. E eu gosto de frisar também, não só essas questões culturais, mas essas questões biológicas, para a gente entender que o brincar está relacionado com a nossa saúde. Então, criança que brinca é criança saudável. Saudável. Criança que mexe, que elabora, que projeta, que faz capacete, que faz foguete, que constrói casa, monta cabana, ela experimenta situações que ela tem que resolver problemas. E todas as vezes que ela resolve um problema, ela se sente competente, ela se sente capaz. E isso significa uma criança segura, esperta, decidida, que também sabe tomar decisões, que também pede, né? Ajuda quando ela não está conseguindo, ela tem essa capacidade também de entender que ela pode buscar um outro, e esse outro pode ser o irmão, pode ser o primo, pode ser um amigo na escola, mas em casa, principalmente, pode ser aquele adulto que está nessa relação mais próxima. E daí entra essa questão da disponibilidade do tempo. E eu sei que para muitos pais, esse tempo, às vezes, ele é apertadinho, porque muitos pais voltaram a trabalhar e as crianças estão em casa ainda, né? Então, eu acho que planejar esse tempo, também criar um momento de dizer assim, olha, agora não dá para a gente fazer isso, mas final de semana vai reunindo, vai pensando, vai organizando, vai pensando, né? Vamos planejar a nossa brincadeira, vamos planejar o que a gente vai fazer junto esse final de semana. E em algum momento a criança tem que reconhecer que esse adulto, seja lá quem for, não tem necessidade de ser pai e mãe, mas ele precisa desse sujeito mais experiente. Por quê? Porque muitas vezes a brincadeira ela se torna desinteressante porque você tem desafios que você não pode vencer, que você vai precisar desse adulto para vencer. Por isso a escola, por isso o professor na mediação e em casa o pai na mediação. Ela vai precisar contar com esse sujeito mais experiente para poder resolver. E às vezes um toquezinho assim, uma coisinha que a gente diz, ela para, não precisa dizer mais nada, eu já sei o que eu vou fazer. Ela estava esperando aquela pimentinha, né? Aquele salzinho que tu põe ali, aquela sinapse, aquilo que a gente chama de ancoragem, né? Ela vai buscar nesse lugar, lá no cérebro, alguma experiência que ela já viveu,
que possa dar resposta para ela. Então, às vezes, o adulto vai lá e diz assim, olha, que tal se tu fizesse sim? Ou, quem sabe se tu vai por esse caminho? Então, nessa situação, ele vai dizer, não precisa mais nada, eu já sei o que eu tenho que fazer. Porque ele já buscou, numa experiência anterior, uma outra situação que ele viveu que ele pode utilizar para resolver. E isso é aprender. Quando é que eu aprendo? Quando é que eu aprendo? Quando eu uso uma experiência vivida para me ajudar a resolver um problema e a construir um novo saber, a construir uma nova aprendizagem. E isso, na brincadeira, é batata. Então, em casa, a disponibilidade, eu sei, professora Sandra, a senhora vai dizer isso para mim, meu Deus, lá em casa já está uma confusão e a gente já não tem mais nada no lugar e eu já não tenho nem onde me sentar no meu escritório porque eles querem brincar de escolinha no escritório, eles querem brincar no computador. E é fato. Então, agora é um período que a gente, se nós já tínhamos paciência, né? E essa capacidade de nos deslocar para o lugar da criança antes da pandemia, agora com as crianças em casa, isso tem que se triplicar, porque o isolamento social para eles, e aí eu tenho acompanhado as pesquisas, isso me interessa muito, né? De que uma das populações que mais é atingida pelo isolamento social com algum distúrbio de comportamento é a infância, porque os pais ainda saem, ainda têm outras atividades, mas as crianças não têm outras atividades que não a casa. Elas estão distante do lugar principal de socialização, porque hoje a escola, na nossa sociedade, é o principal lugar de socialização da criança. Então, imaginem vocês que ela está distante dos amigos, da prof, dos brinquedos, do parque, dos lugares secretos que elas gostavam, dos materiais que elas gostavam de usar. E aí ela vem para casa e ela vai precisar desse adulto nessa relação que possa mediar. E aí o meu conselho assim para vocês, e claro que a gente tem feito também lá no Colégio de Aplicação da Univale, é trabalhar em parceria e ouvir muitas professoras, assim. Escutar o que elas têm a dizer, olhar as dicas, porque a ideia não é substituir, né? Vocês não estão na posição de professores, assim como na escola as professoras não estão na posição de pais. Vejam como isso é interessante, né? Porque quando a gente está na escola, a gente sempre diz assim para vocês, olha, eu não posso ocupar o teu lugar, né? Que é de pai, de mãe, que é de responsável. E agora os pais dizem para a gente, olha, eu não posso ocupar o teu lugar, que é de professora. E é fato, eles não têm essa obrigação e nem nós queremos que isso aconteça. Agora, mais do que nunca, a gente precisa fortalecer esse vínculo e esse diálogo constante para que as profs possam ajudar vocês a entender que espaços as crianças estão ocupando dentro da casa. Tem um autor italiano, Tonucci, Francesco Tonucci, a professora Maria Fernanda, a professora Grazi conhece bem, a Angélica também, ele é um cartunista, mas ele escreve muita coisa. E nessa pandemia ele trabalhou também algumas lives e fez algumas entrevistas dizendo do quanto a casa é o espaço da experiência da criança e o quanto agora é possível. Eu achei magnífico essa ideia do quanto eu consigo transformar essa casa num laboratório de experiências. E aí, esse laboratório só pode acontecer, ele vai ser grande ou ele vai ser pequeno, dependendo da minha disponibilidade como adulto em relação a isso, né? Eu lembro que quando meu filho era pequeno, ele via na internet o Manual do Mundo. Meu Deus, ele queria fazer refrigerante, ele queria abrir uma lata de óleo para botar água, para ver a água separar do óleo, ele vivia fazendo experiência e às vezes até estragando os alimentos. Imagina, né? Abrir um frasco de azeite para misturar 1 litro de água para ver como os litros ficam separados. Então, é o quanto também eu estou disponível e acredito que aquilo possa ser um espaço, um lugar de experiência e de aprendizagem.
porque às vezes a brincadeira ela é tratada como lugar do ócio, como lugar do improdutivo. Então, isso também é uma coisa na nossa sociedade, acaba que a gente tem um pouco dessa ideia, né? Do capital, de que a gente, claro, precisa, todo mundo precisa do seu trabalho, de tudo isso, mas a criança, ela está ali, ela ocupa aquele lugar dentro da casa, né? E ela precisa entender que lugar é esse. Então, a brincadeira vai dar conta de mostrar para ela que ela tem um lugar nessa família, que ela tem um lugar nessa casa e que ela pode usar esse espaço para aprender. Então, quem tem casa, né, a possibilidade da brincadeira na rua, da brincadeira com bola, é muito maior. Quem está no apartamento tem que lançar a mão um pouco agora de atividades mais de jogos de mesa, de possibilidades de construções e de brincadeira de faz de conta. As crianças amam brincar de faz de conta. Eu não sei o de vocês, mas o meu amanhecia de roupa de Power Ranger e ia dormir se a gente não tirasse a roupa do Power Ranger. Ele brincou, tem 20 anos, está na universidade. Ele dizia, mãe, para que tu deixava eu fazer isso? Tem uma época da vida dele, da foto, que ele só aparece com a roupa azul de Power Ranger. E a gente encontra, né, as crianças no mercado vestido de Batman, vestido de Frozen. Então, é também essa disponibilidade que eu tenho também de me fantasiar, de fazer um circo dentro de casa, de brincar de mágico, de usar as caixas. E isso que a Angélica falou, às vezes o objeto que para nós não faz sentido nenhum, para a criança faz muito sentido. Então, é um pouco de disponibilizar também esse lugar e de vocês se perguntarem agora, né? Bem, que lugar as crianças ocupam dentro da casa? E aí a pandemia revela, né, para frente também, porque quando a gente voltar, a casa vai estar ali. Vai ser aquele lugar também de que final de semana eu posso usar para projetar, para fazer coisas, para criar possibilidades e trazer essa brincadeira que vai desenvolver. Não só desenvolver, uma das coisas que a gente tem que se preocupar é que, para além de aprender, a brincadeira é um meio de manter a criança saudável. É importante aprender, nossa, fundamental, né? Aprender a ler, a escrever, a leitura na nossa sociedade ocupa um espaço extremamente importante. E é fato, sim, as nossas crianças precisam ter contato, entender que lugar a escrita e a leitura ocupam nessa sociedade. E aí pode ser por meio da brincadeira? Pode. Pode ser um jogo de palavras, pode ser um jogo da memória, pode ser uma agenda, pode ser uma receita, né? Pode ser uma lista de mercado. Deixem elas, quando vocês estiverem fazendo a lista, deem um papel, assim como vocês fazem no mercado, que vocês dão um carrinho, né? Tem um carrinho pequenininho, a gente faz compra, eu fazia assim, eu fazia minhas compras, Mário Felipe fazia as dele. Quando chegava no caixa, metade das dele ficava, né? Porque era tudo salgadinho, chocolate. Então, a gente sempre faz isso, dá uma lista de compra. Eu faço a minha lista de compra, deixa ele fazer a dele. Né? Coloca um banquinho lá, ajuda a lavar a louça, dá as coisas, os copos plásticos para ele lavar. Só que isso depende da minha... Tudo isso vai depender da disponibilidade que eu tenho como adulta em relação. Então, a primeira coisa é avaliar, me avaliar do quanto eu estou disponível nessa relação e nessa experiência que é viver com as crianças agora dentro de casa, nessa época de isolamento e da falta desse lugar que é tão importante, né? Tem um pedagogo espanhol, Jorge Larossa, que ele vai escrever um livro que ele fala da defesa, ele diz em defesa da escola. A escola é o lugar protegido das crianças, né? É lá que ela pode viver, é lá que ela pode interagir, ela aprende. Então, isso a gente precisa entender que o primeiro passo para dar certo é olhar, avaliar a minha disponibilidade em relação a tudo isso como adulto. Fê, tu queria falar, Angélica? Não, é que assim, é muito novo, né? Eu acho que às vezes os pais acabam se assustando porque desse brincar no colégio, voltando lá no colégio, né?
E eles acabam se assustando, porque, querendo ou não, é novo, né? Nós, quando eu, pelo menos, estava no jardim, era diferente, né? Eu aprendi diferente. Então, agora é novo, é desde 88 que veio essa, nos referenciais, né? Que estão defendendo ali a brincadeira, que é por meio da brincadeira. E às vezes a gente não precisa... na sala eles estão brincando livre e muitas vezes eu falo para eles, vamos guardar esses brinquedos e vamos brincar de outra coisa, porque vai ser o brincar que nós vamos aprender alguma coisa, né? E em casa, esse brincar vai ser diferente também, porque a mãe ali, eles estão brincando, mas a mãe tem que ir no mercado, né? E às vezes para deixar, agora vamos brincar de fazer a lista, né? Não precisa acabar com a brincadeira, acabou a brincadeira, vamos brincar de outra coisa, né? Então a gente vai ressignificando essas brincar, e eu acho que é bem legal a gente falar isso para os pais, que eles acabam entendendo um pouquinho o nosso planejamento quando vai para casa, né? Que tá, mas e cadê o escrever? Né? Então, isso é muito legal de falar para eles também, porque é nesse brincar ali que a gente se desenvolve muitas outras habilidades que a gente não tinha. É que tem alguns conhecimentos, se a gente for pensar lá no que o Vygotsky fala, e aí isso é um pouquinho mais técnico, né? A senhora Valéria já esteve conversando aqui com vocês sobre essas questões da alfabetização também. Então, se a gente for pensar, nós temos níveis de pensamento um pouco mais complexos que vão precisar. Não é a ideia do pré-requisito, porque a aprendizagem, como ela é complexa, ela ocorre de todas as formas. Mas tem algumas coisas que biologicamente eu tenho fases, né? E aí vamos pegar o bom e velho Piaget, né? Maria Fernanda, Grazi, Angélica, e vai marcar bem essas fases, né? De quando eu nasço, como eu vou me desenvolvendo, como eu vou aprendendo, o que eu faço em tal idade, isso os pediatras também, né? Se a gente for pensar no desenvolvimento, no que o pediatra faz com a gente quando a gente chega lá no consultório, né? Que ele marca o xizinho lá, já faz isso, já faz isso, já faz isso, já faz isso, e daí quando não faz, a gente diz, ai meu Deus, doutor, não fez. Não fez, mas ele vai fazer. E aí, isso é importante a gente entender. A aprendizagem não se dá no mesmo tempo para todo mundo. E eu vou precisar de formar no meu cérebro algumas bases para poder chegar em outras. Então, a atividade de leitura e escrita é uma atividade altamente complexa e difícil. Apesar de quando a criança entende a lógica, é tão rápido que a gente não percebe. Por isso que a gente dizia assim, antigamente, acendeu uma luzinha, né? Deu um insight. Não deu um insight. É um processo. E aí, essa atividade que é processual, ela vai precisar de algumas bases para poder funcionar. Então, de nada vai adiantar ele aprender a ler e escrever se ele não brincou antes. Porque a brincadeira vai dar condições dele entender esse processo da leitura e da escrita, que é um símbolo, que é um signo, que junta uma junta com a outra, que vai dar um som, que vai... Então, é na brincadeira da parlenda, da poesia, da música, da sonoridade, da consciência fonológica que ele vai descobrir. Então, cantar, pular, brincar, dançar... está relacionado com a atividade da escrita. Nós temos uma professora que é colega nossa, a professora Marinelma, né, Maria Fernanda? Doutora na Universidade Federal do Paraná. O grupo dela chama-se Educa Movimento, e a professora Marinelma estuda a relação entre o movimento e a aprendizagem e as aprendizagens. E uma das aprendizagens que ela estuda é a aprendizagem da escrita e da leitura, de como o movimento, de como às vezes você precisa entender isso com o seu corpo para depois formar uma imagem mental, né? Você precisa ter uma memória desse conteúdo para poder aprender. Então, às vezes, a brincadeira de pular dentro, de pular fora, de sair,
é entender depois a grafia dessa letra, como que ela se une com outras letras para formar uma palavra, para formar um texto, para formar uma frase, que é aquilo que a gente busca, que é o leitor competente. Então, nós não queremos um leitor que decodifica, né? O B mais A, Bá, né? Na nossa época lá, meu Deus do céu, que a gente ficava Bá, B, Bi, eu sou da época do suave. Só que eu já falei antes, quando eu cheguei para o caminho suave, eu já tinha aprendido a ler em casa, porque a minha irmã mais velha ia fazer as tarefas, eu me debruçava por cima dela, assim, ó, com o pescoço lá, e ela intermediou. Então, quando as crianças perguntam, é porque elas estão curiosas. E, às vezes, é as dicas que vocês dão em casa que fazem com que ela, pô, mas era isso, essa letra. E aí ela junta o que vocês fazem em casa, junto o que a professora diz, junto o que ela tem, e aí ela forma esse conhecimento. E parece mágica, mas é um processo que só pode ser feito com a ajuda de um adulto, de um adulto que entenda isso, que tenha paciência, de que vai chegar uma hora eles vão ler. Nós tivemos as crianças no primeiro ano agora do colégio de aplicação, e algumas não vêm lendo, não é pré-requisito. No Colégio São José também. Mas este ano, vejam, mesmo com a pandemia, nós recebemos vários vídeos, as mais emocionadas, daí chorava a mãe, chorava a professora. Foi uma emoção, porque é emocionante para a gente quando a criança constrói um conhecimento. Então, muitas que chegaram, saíram lá da pré-escola, que não decodificavam, mas sabiam da função social da escrita, sabiam para que serve, faziam bilhetes, escreviam histórias, desenhavam letras, tudo isso, agora elas estão lendo e são leitores fluentes, não é aquele leitor que tu vê que fica juntando sílaba, é um leitor que automaticamente ele olha para a palavra e ele lê, porque ele entendeu o significado. Com repertório ampliado de brincadeiras, de experiências. Grazi, queres falar? Nós já estamos caminhando para o final, 8 horas. Nós temos 3 minutinhos aí para a gente abrir para o bate-papo, e eu queria só agora, né, fazer uma retomada de tudo isso que a professora falou. Assim, é muito gostoso, porque a gente vê o encantamento dela falando sobre esse brincar, a brincadeira, o jogo, e a gente vai entrando nessas histórias, né? E quando a gente olha, são 8 horas, então eu tenho que ficar com essa parte ruim de controlar o horário. Mas, professora, eu queria, né, primeiramente agradecer. No início não me apresentei ali, mas queria agradecer tudo que você falou, as construções, né? Eu acho que você foi fazendo uma construção mental aqui com todos nós durante a sua fala e o seu percurso, e eu anotei algumas coisas assim que a gente sempre comenta aqui nos nossos bate-papos de segunda, que são as tarefinhas da quarentena, né? A gente até brinca, eu e a Maria Fernanda, que o que fica, né, de tudo isso que a gente conversou. Então, assim, achei perfeito quando você coloca essa questão de ser um direito, de garantir esse direito da criança, né? Então, a gente não está fazendo nada além do que respeitar aquilo que é da criança, o que é da infância. Achei perfeito também quando você coloca as 3, né? Não sei se a gente pode chamar assim, mas a diferença entre o jogo simbólico, o brincar livre e os jogos, né? Então, todo esse contexto do brincar como jogo simbólico, entendendo em que local a criança está, como é que ela olha e se relaciona. Quando você fala desse pai que vai fazer a compra, então o que eu preciso, né? Eu preciso de uma lista de compras, eu vou precisar do dinheiro para pagar, então às vezes eles fazem o dinheirinho ali de papel com desenho, né? Eu vejo o meu filho desenha o peixe lá, porque é a nota que ele gostaria de ter, então o peixe ou a tartaruga. Então eles já começam aí fazendo essas relações ali do jogo simbólico. Então, como você falou, numa lista de mercado, né? Então eu tenho que fazer a lista, eu preciso de dinheiro, eu vou escolher os produtos. Esse é um exemplo, né? Então, de a gente estar atento agora em casa, que tipo de jogo simbólico eles estão reproduzindo,
né? Então, ali na escola, a professora consegue ver ele sendo o pai, sendo a mãe, sendo o médico, veterinário, enfim. E hoje em casa, como é que o pai pode olhar essa criança ali com os seus brinquedos, com o repertório que ela tem, que jogo simbólico ela está construindo nesse momento? O brincar livre, que eu achei perfeito, do falar que não precisa um brinquedo muito elaborado ou cheio de coisas, que a gente pode olhar na casa e ver a colher de pau. O exemplo da colher de pau foi ótimo, as panelas, aquilo que a gente tem na casa e oferecer, né? Então, a tua frase que eu achei perfeita foi: que materiais que eu coloco à disposição da criança, né? Então, assim como eu tenho que ter disposição para olhar esse jogo simbólico, no brincar livre eu também tenho que deixar elementos à disposição da criança, principalmente agora nessa casa como um laboratório de experiências, né? Então, se eu não posso isso, se eu não posso aquilo, se eu não posso aquele outro, se eu não posso pegar o detergente ou o óleo, como você deu o exemplo, né? Para eu fazer a experiência, como é que a criança vai criar? Como é que ela vai construir tudo isso, né? Então, olhar, deixar disponível esses materiais e, ao mesmo tempo, permitir que ela faça essas experiências, nem que seja para colocar o óleo lá na água ou acabar com o detergente. Eu tenho aqui a minha pequena de 3 anos e, assim, eu não estou vencendo nessa pandemia comprar detergente e nem álcool gel, porque as experiências com álcool gel e detergente, ela está ali, eu até falar, é a Maju e suas alquimias. É as alquimias que ela está fazendo e está construindo. Então, a gente precisa deixar, né? E daí o terceiro, não menos importante, mas que eu também achei fundamental, os jogos, né? Então, jogar despretensiosamente e poder criar novas regras. Então, eu achei perfeita a sua fala quando você fala assim: a gente vai ensinar o jogo para a criança, mas aí fala, por exemplo, o jogo da dama. Você pula assim, você arruma as peças assim. A gente não dá o jogo para a criança explorar primeiro, pensar como é que pode ser essa regra e depois apresentar, né? Então, da gente controlar um pouquinho essa nossa ansiedade quando a gente mostra um jogo, um tabuleiro, algo ali para a criança, para que ela olhe essas peças, as cartas. Eles gostam muito de jogos, né? De baralho, mico, Uno. Eles adoram, às vezes constroem, os meninos, as cartinhas Pokémon, que eles adoram. Então, quantas possibilidades que ele pode criar nesse jogo com essa regra, né? Claro, tem essa questão do despretensioso e também tem a regra que eu achei também perfeito, quando você fala assim, que a gente precisa... Eu olho para baixo porque eu fui anotando tudo, né? Que essa atividade que ela se aprende para você se tornar humano. Então, quando eu ensino uma regra para a criança daquele jogo, eu também estou construindo essa, como é que você falou, essa saúde mental de eu entender que às vezes vão ter regras, que eu preciso respeitar, que eu nem sempre vou ganhar, né? Que hora eu vou ganhar, que hora eu vou perder e que eu também posso criar as minhas regras. Então, quanto tudo isso não sei se eu posso chamar assim, né? Essas 3 formas de brincar, que é o jogo simbólico, o brincar livre e os jogos, o quanto elas vão construindo essa saúde mental e vão constituindo essa criança, inserindo ela dentro dessa cultura, né? Então, eu acho que essa seria a costura que eu queria fazer de todas essas ideias e do que eu fui anotando dentro da sua fala, né? Então, tudo isso a gente consegue ver. E a última, e não menos importante, mas eu acho que é a mais importante, que eu coloquei aqui: disponibilidade do tempo. Então, a gente planejar esse tempo, que pode ser no final de semana. Então, eu gosto quando você fala assim: as famílias já estão nas suas rotinas, já estão com os seus afazeres e não precisam se culpar desse tempo com a criança, mas se ela tiver combinado com a criança 15 minutos no seu final de semana para jogar, para construir um jogo, para brincar no jogo simbólico, né? Que é aquilo que você falava. Às vezes é uma palavra que o adulto precisa dar para dar o start, né?
isso já para a criança já faz toda a diferença, né? Então, que ela precisa desse sujeito mais experiente para fazer a ancoragem das suas ideias. Então, isso é lindo. Eu acho que essa frase, né? O sujeito mais experiente para fazer a ancoragem das suas ideias. Então, professor, eu acho que tentei colocar, assim, humildemente, de tudo que você falou, algumas ideias aqui, né? Dentro de tudo isso, agradecer imensamente a sua presença aqui, né? Muitas famílias, muitas professoras colocando, assim, o quanto você marcou a vida delas de alguma forma, né? Estou te conhecendo agora nesse momento, mas certamente já deixou algo aqui, uma sementinha também marcada, essa presença que marca por onde passa. Então, queria agradecer e abrir para o bate-papo, né? Se alguém gostaria de falar, mas é que assim, quando a professora fala, é tão claro que as pessoas foram só colocando assim, né? A casa sempre foi o melhor laboratório, ali no chat, maravilhoso ouvir a Sandra, obrigada, muito obrigada. Da Educa Movimento, foi maravilhoso. Então, queria abrir esses 5 minutinhos para quem quisesse falar alguma coisa, né? Professora Angélica também, Maria Fernanda, para a gente encerrar o nosso bate-papo da noite. Eu só tenho a agradecer, né? Acho que mais uma das muitas aulas, né, que eu tive a oportunidade de ter com a professora Sandra, não só na universidade, sentada num banco, numa cadeira, né, de sala de aula, mas na partilha de experiências e nas nossas brincadeiras com as crianças, né, onde nós nos permitíamos brincar. Eu acho que era o lugar de maior aprendizado. Fomos felizes, né, no projeto Brincante, e levamos isso também na nossa atuação agora mesmo na orientação educacional, mesmo na coordenação. Lembra aquele, meu Deus, tu tinha que passar para os pais aquele menino pulando corda, que ensinou a pular corda. Uhum. Aquela cena é incrível. Mim, é o melhor do projeto. O dia que tu tiver oportunidade, tu mostra para os pais. Nós nos apavoramos, uma criança, um menino tinha uns 9, 10 anos, eu acho, não é, Maria Fernanda? Sim. Que ele não sabia pular corda. Nós, como é que pula corda? Vejam, uma coisa simples, né? E aí a cena dele comigo e com a Maria Fernanda e com as alunas aprendendo a pular corda, a primeira vez que ele pula, que ele salta, que ele dá conta, é incrível. Aquela cena é maravilhosa. Então a gente também tem que se permitir se maravilhar com essas coisas. E aí vai maravilhar. A diferença. Desculpa, Fê, mas era obrigada a lembrar. Não, mas era isso. A gente tem muitas experiências. Eu acho que uma dica, além dessas, que com certeza eu vou compartilhar, desses vídeos reais vividos ali, né? Brincando com as crianças, é o Território do Brincar, né? Que é um site, que é um projeto, que é... Meu Deus, é um campo de pesquisa, enfim. Então, o longa-metragem é uma dica importante para quem quer se aprofundar um pouquinho nas possibilidades infinitas do brincar e na singeleza, né? Na naturalidade que o brincar se faz. Então, é uma oportunidade de assistir um filme aí, final de semana, uma noite, até com as crianças. Eles vão adorar ver outras crianças brincando. É ver, é curtir e aprender com as crianças brincando. Né? É um filme bem importante, fica a dica. Eu também agradeço, me despeço, parabenizo, professora, pela sua fala. Grazi, Angélica, obrigada pela parceria. Angélica, fica aí com o dever de encerrar, então, né, Grazi? Pode ser? Obrigada! Então, antes de você, da Grazi, encerrar, eu quero me despedir, se não tiver nenhuma pergunta a mais, e dizer assim, se vocês descuidam, eu fico até 10 horas da noite aqui, o meu marido. Começa às 7 para acabar às 10. Porque é uma coisa que eu adoro. Para mim, as crianças é uma coisa impressionante. No outro final de semana, eu passei com a minha
minha neta, e daí a minha afilhada assim, meu Deus, mas ela não te deixa em paz. Eu disse, mas ela não vai deixar, porque eu estou disponível para ela. Então, as coisas que ela precisa, ela encontra resposta aqui. Eu ia na rua e investigava, e buscava, e pegava, e fazia fogueira, e trazia o graveto, e levava. Aquele graveto foi e veio 500 vezes. Então, é isso, né? Eu estabeleço o vínculo à medida que eu me coloco disponível. Então, eu acho que é esse o nosso papel, e eu tenho certeza que as professoras, né, que trabalham aí no Colégio São José têm esse entendimento e sabem, né, têm essa formação, que é o mais importante. Eu acho que vocês não podem esquecer da escolha que vocês fizeram. Vocês escolheram o Colégio São José e escolheram por um motivo, que é esse, a capacidade técnica, pedagógica do corpo administrativo e do corpo docente para dar conta de partilhar com vocês a educação dos filhos. Isso é muito bonito. Então, acho que é só agradecer, assim, né? Eu fico também emocionada de ver a Angélica. A pessoa que já tem idade começa com essas coisas, né? Mas é muito bom ver uma equipe coesa, uma equipe que partilha dos mesmos princípios e das mesmas ações em benefício das crianças. E é isso que o resumo que a Grazi fez foi fundamental. Mas entender, acima de tudo, que é um direito, né? Não posso, nem como responsável, nem como professor, impedir que o outro possa exercer esse direito. Então, acho que a grande dica da noite é entender isso, né? Então, obrigada mais uma vez, e Angélica, agora está contigo. Um beijo no coração de Eu que agradeço, né? Fiquei feliz de ouvir, porque sempre é um presente ouvir a Sandra falar, né? A gente fica assim. Então, eu só tenho a agradecer. E fico feliz para os pais poderem ouvir um pouquinho e entender esse nosso processo do brincar, que é com ele que a gente constrói as nossas crianças, que depois eles se tornam adultos criativos, e por isso que a gente está aqui na internet, porque aquele adulto que criou isso daqui, ele brincou muito na vida dele, e a gente só tem a agradecer por eles terem a disponibilidade de ter ouvido a gente um pouquinho, e eu só tenho a te agradecer, obrigada por ter vindo, e Grazi e Maria Fernanda, muito obrigada, ainda estou nervosa, mas tudo bem, agora já acabou. Já acabou. Obrigada, boa noite a vocês. Excelente. Boa noite, gente, muito obrigada, bom descanso para todos. Boa noite. Beijo. Obrigada, Beijo. beijo para todos, Obrigada. boa noite. Boa noite. Te conhecer, dividir esse espaço. Adorei, vamos fazer. Obrigada. Adorei, Sandra. Ó, a escola está aberta para você, está fechada agora, né? Mas ela está sempre aberta para que você vá um dia lá conhecer, né, o nosso espaço ali da educação infantil, trocar algumas ideias, que eu acho que vai ser bem, bem rica a nossa parceria. Que bom, muito feliz. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Foi maravilhosa. Daqui a pouco vai estar lá dando aula na Univale de jogos e brincadeiras. Na hora que eu me aposentar, a cadeira é tua. Beijo. Beijo.